Queria orar com vocês para que a gente tenha aqui um tempo, de graça, um tempo que Deus nos abençoa com o conhecimento da palavra dele, que só dessa maneira a gente tem condições de alguma maneira, tem condições de ter uma vida que agrade a Deus. Mas, obviamente, no sentido de que vencendo os pecados, Ninguém consegue levar uma vida que agrada a Deus levando uma vida que é a sua maneira, o seu modo. E como que a gente sabe como é que Deus quer que a gente viva? É obviamente conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Então eu e você somos desafiados esta noite a enxergarmos um pouco mais a Bíblia e colocar em prática, como a gente viu na semana passada. Não adianta a gente só ter conhecimento e não colocar em prática, porque daqui a pouco a gente vai ter que repetir receber novamente aquela mesma dosagem, aquele mesmo ensino. A gente é repetente na vida espiritual, Então, para que isso não aconteça, a gente tem que praticar. E aí eu queria que, obviamente, a gente atentasse para isso de uma forma especial essa noite. Mas antes, queria dar 2 avisos. O primeiro aviso é sobre o nosso treinamento que continua nos domingos pela manhã. Só que na semana que vem, teremos o Ministério de Louvor aqui na igreja, às 9 horas da manhã. Se você faz parte desse ministério, desse trabalho, se você serve nesse trabalho, você está convocado a vir domingo pela manhã, 9 horas. Se você serve ou se você tem interesse de servir nesse ministério, 9 horas no próximo domingo, ok? Então, o Ministério de Louvor está convocado para domingo que vem. O Ministério de Louvor e a liderança da igreja. Então, a gente vai se reunir aqui. Hoje, cedo, a gente teve com o Ministério de Segurança, que a gente muitas vezes chama de estacionamento também. Então, tivemos um bom tempo hoje. Domingo que vem, Ministério de Louvor. Quero lembrar vocês, alguns já sabem disso, que nós teremos o curso de CIB, Competência para Interpretação Bíblica, aqui na igreja. Você está muito pequeno aqui, não sei porque que eu deixei tão pequeno, mas são 7 manhãs de sábado a partir do dia 4 de março. Tem um investimento aqui, que obviamente, esse investimento tem a ver com o valor, R$140, mas o investimento é muito maior, que eu digo, reservar tempo de manhã nos sábados, ok? E também durante a semana você precisa fazer aquelas tarefinhas, que é assim uma delícia de fazer, quem já fez sabe disso, muito divertido, muito legal. Então você, se quer de alguma maneira conhecer como pode estudar a Bíblia por si só, aprender, saber, descobrir aquilo que só Deus obviamente pode revelar através da Bíblia, você é convocado a fazer CIB aqui na igreja, tá bem? É a primeira vez que a gente vai fazer também online, Tem um grupo em São José dos Campos, São Paulo, e tem um grupo em Joinville, também em Santa Catarina, que deve fazer. Então, você pode nos ajudar nisso também, se você tiver alguma ideia para a gente poder fazer isso bem, O João já está convocado, o João já falou que vem ajudar nessa transmissão, Não sei como isso vai acontecer, Para ser ao vivo para todo mundo, para essa equipe lá. Tá bem? Então, vamos para o texto que a gente vai estudar agora. Um texto longo, um texto grande, vai falar sobre Davi e Golias. Você já conhece essa história. As pessoas nem muitas vezes entenderam, leram a Bíblia, muitas vezes nem tiveram acesso mesmo à Bíblia, mas, de alguma maneira, elas conhecem sobre a história de Davi, principalmente a história de Davi e Golias. Então você é convocado, junto comigo, para fazer uma reflexão nisso. É um texto relativamente grande. Grande, não para a nossa leitura diária, que é até pequeno isso. Você lê, você fica, eu quero mais, porque é tão interessante, Mas, para o nosso estudo aqui, da maneira com que nós, muitas vezes, tentamos nos expor à Bíblia, é um texto realmente muito longo, E por isso, a gente vai fazer uma reflexão em parte dessa passagem. A gente vai ler toda, mas fazer uma reflexão maior, porque é tão rico o texto, a gente, obviamente, não pode gastar tanto tempo aqui. E aí, por isso que a gente precisa da sensibilidade espiritual do Senhor, para a gente orar agora
e ter essa reflexão com olhos espirituais, com o coração do Senhor mesmo, para que a gente não fuja das responsabilidades que Ele nos chama. São várias lições que esse texto nos apresenta e eu queria apresentar isso para vocês essa noite. Mas sem Jesus, a gente não pode fazer nada mesmo. Sem Jesus, a gente não pode ser ético. Sem Jesus, a gente não pode ser um ex-bebum. Sem Jesus. Não tem jeito. A pessoa pode até, em alguns momentos, ser ético, em alguns momentos ser parar de beber, em alguns momentos parar de ter confusão em casa, né? Em alguns momentos ele pode ser uma pessoa aplicada em alguma coisa, em alguns momentos. Mas só Jesus muda realmente, transforma radicalmente, pela raiz. Pela raiz. Mesmo com aquelas tentações que vêm, muitas vezes a gente dá uma bufetada em uma pessoa que nos causa algum mal, mesmo assim, a gente, por Jesus, pelo poder do Evangelho em nós, a gente não vai fazer isso, não vai se vingar. Por mais que os colegas estejam empurrando, ou me empurrando, né, para eu fazer alguma besteira, para voltar a beber, para eu voltar a fumar maconha, para eu voltar de alguma maneira a ser aquele pai irresponsável. Preferi ficar no boteco, preferi ficar no jogo, preferi ao invés de estar tomando de conta da família. Mesmo que venham essas tentações, quem pertence a Jesus, quem é alcançado pela graça de Jesus, consegue ficar livre disso. Então eu queria convocar você mais uma vez, para a gente orar agora e pedir que o Senhor nos abençoe. Para que a gente vai se expor agora, e isso realmente possa entrar no nosso coração, para Deus usar e a gente ter isso como prática na nossa vida. Então, vamos orar. Feche seus olhos e faça aquela oração sincera que só você pode fazer. Eu não posso fazer por você, mas você pode. Você pode dizer para Deus agora: Senhor, toca o meu coração. Talvez eu não esteja entendendo a profundidade do que o pastor está falando, a seriedade do que vem por aí. Talvez eu não esteja compreendendo, mas o Senhor pode afetar a minha vida. Então, Deus, Pai eterno, toca no meu coração, me abençoe, fala no meu íntimo, fala onde eu preciso mudar, me enche da Tua palavra, do Espírito do Senhor, para que eu seja um pai melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, para o Senhor, um estudante melhor, um trabalhador melhor, aquele que faz diferença na sociedade, aquele que cumpre a sua missão. Pai, o Senhor sabe o que passa no coração de todos nós aqui. O Senhor está na intimidade de cada um, na oração que cada um faz para o Senhor. Por isso eu peço a Tua mão poderosa e o Teu Espírito sobre cada um de nós. Vem sobre nós e nos abençoe. E faça o Teu rosto resplandecer sobre nós. Por favor, Pai, nos alimenta com mais da Tua palavra, para que possamos entender e permitir que o Teu Espírito, Senhor, viva a nossa vida, viva por intermédio da gente, para que a gente possa ser uma pessoa mais realizada, mais satisfeita, mais feliz, ao invés de ficar competindo com as pessoas, ao invés de querermos ser melhores do que as pessoas. Antes, ajudar as pessoas. Fazer não o que todo mundo faz, ou a grande maioria faz, buscando os seus interesses primeiro. Não, Senhor, não permita isso. Faz com que a nossa vida seja tocada pelo Senhor e a gente tenha realmente uma transformação a partir de hoje, para o Senhor. Para que o Senhor faça, obviamente, o que o Senhor quiser, com os propósitos do Senhor, nos usando, como o Senhor usou Davi um dia. No nome de Jesus Cristo, Pai, aquele que é o nosso Redentor, Salvador, o nosso querido Deus, no nome dele oramos. Amém. Ok, como eu falei, o texto é relativamente grande. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Você pode abrir a sua Bíblia, pode ligar o seu celular aí, né, no seu smartphone, na verdade, né, e pode acessar a sua Bíblia, mas você pode também acompanhar aqui comigo, ok?
1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 20, já fala a respeito de Davi. Davi tinha sido convocado pelo seu pai para levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam já na batalha. Uma batalha do exército de Israel contra o exército dos filisteus, um dos principais inimigos do povo de Israel. O povo de Israel era conhecido como povo de Deus. E, olha, você que já entregou a sua vida para Jesus, você tem que olhar para o povo de Israel como sendo um parente antigo seu. É a melhor maneira da gente enxergar a Bíblia. Então a gente tem que, de alguma maneira, tentar enxergar desse modo, entrar na cena também. Davi, então, tinha sido convocado para isso, para levar alimento para os seus irmãos, levar alguma coisa, talvez para amparar os seus irmãos, confortar com alguma coisa da sua casa, porque estar num campo de batalha não é brincadeira. É ver morte, ver desgraça o tempo todo, ver maldade. E Davi foi convocado pelo seu pai para levar esse alimento, essas comidas, para os seus irmãos. 3 irmãos de Davi, os 3 maiores da família. Davi, alguns anos atrás, tinha sido ungido, quer dizer, tinha sido escolhido por Deus através de Samuel, que escreveu esse livro. Tinha sido escolhido por Deus para ser o próximo rei de Israel. Só que ele era um molecote ainda, aqui talvez saindo da adolescência e indo para a juventude. Ele mal tinha entrado na adolescência, quando Deus foi até, usando Samuel, foi até ele, e falou para aquela família, escondido quase, esse aqui é o cara que eu quero para rei de Israel, porque esse jovem, esse adolescente, tem um coração apegado ao meu coração. Eu sei porque eu conheço o coração desse jovem, desse adolescente. Aqui já tinha passado um tempo. Na verdade, antes dessa cena aqui, Davi tinha sido colocado por Deus no palácio, junto com Saul. Acho que vocês lembram disso, porque Saul, já atormentado por alguns espíritos, quando ele estava sem saber o que deveria fazer para parar de ser atormentado por esses espíritos do mal, alguém falou assim, eu conheço um jovem, que se ele tocar aqui uma harpa para você, você vai se sentir aliviado. Era Davi. Davi, então, saiu daquela situação de cuidador apenas de ovelhas e foi levado para dentro do palácio para tocar a harpa para o rei. E o rei gostou tanto de Davi que meio que empregou ele ali, em algumas horas, em algum momento, para Davi tocar a harpa e ele realmente se sentia aliviado. O fato é que Israel entrou em guerra. Aí essa é a cena, entrou em guerra. Davi foi para sua casa, obviamente, não estava indo mais lá no palácio, mas ele voltou a fazer aquilo que ele sempre voltava, que ele sempre fazia, que era cuidar de ovelhas, era um pastor de ovelhas. Aí quando o pai dele falou, olha, seus irmãos estão na guerra, Saul está contra os filisteus, o rei de Israel está contra os filisteus, os exércitos de Israel, então vai lá, leva isso aqui para os seus irmãos, leva isso para o comandante e me traz notícia dos teus irmãos. Eu quero saber se eles estão bem. Versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Jessé é o seu pai. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Gente, esse versículo 20, olha, a cena toda aqui quer nos mostrar o quanto que Deus valorizava a atitude de Davi. Daqui para frente, Davi lá na frente vai matar Golias. De forma milagrosa, obviamente. Mas Deus usou aquilo que Davi já tinha, o pouco, embora fosse muito. A gente sabia que era muito, mas o pouco aos olhos do ser humano. Mas aqui, quando fala no versículo 20, a respeito de algumas qualidades de Davi, Samuel, Deus, na verdade, através de Samuel, quer que eu e você prestemos atenção nas qualidades daquele jovem. Olha só, versículo 20 é um versículo muito forte, porque ele começa a dizer para mim e para você, que depois de Davi ter recebido ordem do seu pai, ele estava totalmente dedicado no que o seu pai tinha
desejava no coração. Esse detalhe de falar que Davi se levantou de madrugada, por si só tem uma riqueza incrível. Aqui já tem uma grande lição. Primeira lição que eu acho que a gente pode tirar daqui. Quando nós realmente queremos algo, não existe sono que nos impeça de fazer. Davi levantou de madrugada. O texto diz aqui que ele se levantou. É verdade, a força da expressão que Samuel, que escreveu isso aqui, usou, é uma expressão que está ligada a ele próprio ter se levantado. Quantos aqui, nós que estamos aqui, por causa das nossas responsabilidades, são responsabilidades, alguém precisa ficar nos levantando, acordando a gente, despertando, falando, tem que ir para a igreja, tem que trabalhar, levanta, está na hora da escola, você não percebeu ainda, aquela coisa toda. Quantas são as pessoas? O que eu quero que a gente entenda é que quando a gente assume a responsabilidade, está afim de fazer, está empolgado, está animado, não existe sono na nossa vida que faça com que a gente fique dormindo. Pense comigo. Se você soubesse, você, qualquer um aqui, que amanhã, 4 horas da manhã, em frente à sua casa, vai passar um caminhão com dinheiro, e você pode pegar dinheiro com uma mala, inclusive, só que ele vai passar de 4 horas a 4 horas em 1 minuto. Depois disso, você não vai poder pegar dinheiro. 4 horas da manhã. O que você vai fazer? Tinha gente que nem ia dormir. Botava 3, 4 despertadores. Se esse falhar, isso vai funcionar. Se esse falhar, isso vai funcionar. É isso que eu estou querendo dizer. Quando de fato entendemos alguma coisa como de benefício, de valor, algo realmente valioso para mim e para você, a gente não vai deixar que um sono tire a gente desse foco. Parece bobo isso, mas a ênfase que ele está dando, que Samuel está dando aqui, é para esse fato. Ele se levantou, ele não foi levantado por alguém, e de madrugada. A primeira lição é essa, então. Mas a gente tem mais lições aqui. Interessante, falando disso aqui, né? Quem tem criança em casa e fala assim, a gente vai viajar, sabe exatamente a tortura que é. Está explicando para a criança o que é terça-feira, o que é quinta-feira. Não é verdade? Porque a criança fica num pé e no outro, já está chegando, amanhã, domingo, amanhã já é quinta-feira, né? Aí, não, tem que dormir 4 vezes, né? Mas a gente, não é assim? É assim. Pela criança, né? Aí, tem pais, e a gente já fez isso em casa, né? A gente deixa para dar notícia quando está mais perto, porque senão hoje vai ser uma tortura, vai ter que dar uns tapas no moleque, na menina, porque ele vai ficar perturbando o tempo todo, mas não sabe, né? Mas está tão empolgado, está tão interessado. É certo que Davi estava muito animado em cumprir com a vontade do seu pai. Ele estava deixando de ser menino, adolescente, para ser adulto. E aqui, obviamente, é um rito de passagem quase. Responsabilidade que não podia ser para qualquer pessoa. Mas é interessante, olha só, levantou-se de madrugada, mas olha o que diz a próxima frase: deixou as ovelhas com um guarda. Impressionante isso. Davi sempre foi um pastor de ovelhas, desde que começou a criar responsabilidades. Ele nos ensina aqui, Davi, de que Deus não nos permite desprezar as coisas menores, que não são menores, porque temos coisas maiores para fazer. Veja só, Davi realmente ia para uma tarefa de gente grande, ia perto da batalha. Na verdade, Davi chegou a ir para a batalha, mas ele não podia desprezar aquelas ovelhas que ele sempre cuidou. Aqui está dizendo que ele deixou com um guarda.
Na verdade, algumas passagens, algumas versões dizem que deixou com outro pastor. A palavra guarda não necessariamente é um guarda, um policial, nem necessariamente é um pastor, mas o guarda é uma pessoa com capacidade de guardar, de cuidar. Aqui vem aquela frase importante que também eu gostaria de que você guardasse no seu coração. Não existe sucesso sem sucessor. Às vezes a gente quer ser útil nas coisas. No serviço, no emprego, na igreja. Mas a gente é tão prepotente e orgulhoso que a gente pensa assim: eu quero sair daqui e quero que as pessoas sintam falta de mim. Aí vão me valorizar. Mas isso é coisa de gente não madura. Isso é atividade ou atitude de, sinceramente, de alguém que olha para si. Não olha para o todo, não olha para o reino, não olha para o bem, não olha para o futuro, olha apenas para o espelho. A gente bem pode falar, de várias coisas. Muitas vezes a gente pode querer desprezar aquelas coisas pequenas. Olha, talvez um atleta começa a degringolar a sua vida quando ele deixa de fazer aquilo que deveria fazer. É aquele jogador de futebol que foi contratado por um time grandão, um time de expressão, que começou a ganhar muito dinheiro, ele viu que é uma sumidade, aí ele começa a negligenciar aquelas coisas pequenas, o treino. Ou começa a negligenciar aquela postura de atleta mesmo, aí é pego bebendo. Ele deixa de valorizar aquilo que aparentemente seria pequeno, por causa da grandeza do nome. O camarada é popular, todo mundo fica bajulando tanto ele, que ninguém vai repreendê-lo. Mas é interessante aqui Davi, a postura de Davi. Deixou as ovelhas com um guarda. Davi foi o maior rei. Davi foi o rei mais celebrado de Israel, até hoje. Se você conhece a bandeira de Israel, você percebe que tem uma estrela no centro da bandeira, uma estrela azul. Sabe qual é aquela estrela? A estrela de Davi. Então, anota isso também. Davi pôde ter sido o maior rei de Israel, mas foi o melhor pastor de ovelhas. A gente não pode negligenciar as coisas que Deus nos deu como responsabilidade. Isso aqui certamente vale para mim e para você. As coisas que aparentemente são pequenas, puxa vida, tem uma responsabilidade grande. Não, porque eu tenho essa responsabilidade grande, eu vou parar de orar. Vou reservar e deixar tempo para ler a Bíblia quando sobrar. É o afundamento. É o declínio. Muitas vezes a gente pode cair nessa. Não, eu fui chamado naquele concurso. Agora eu vou ser uma pessoa importante. Aí começa a negligenciar aquelas coisas que nunca deveria deixar de lado. Ou qualquer coisa também. Versículo 20 é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Não adianta a gente querer ser, ou não adianta a gente aparecer como destaque na Rede Globo, em rede nacional, se a gente não está dando bom dia e boa tarde para o porteiro do prédio. Não adianta, porque nós somos cristãos. Nós pertencemos a um Deus que tem um reino diferente do reino do mundo. Essa postura que Deus quer que a gente tenha é a postura, obviamente, que vai fazer diferença onde nós estamos. Que tipo de empregado eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Será que Deus quer que eu fique meio cristão? Não.
Por isso, então, eu não posso desprezar absolutamente nada das responsabilidades que Deus me deu. Embora Deus queira nos dar mais responsabilidades. Ele quer dar. Ele quer que eu opere, faça, execute aquilo que certamente eu preciso de uma capacitação melhor. Mas se eu desprezo aquilo que aparentemente é desprezado pela sociedade, como cumprimentar as pessoas, como ajudar quem está precisando, muitas vezes ser gentil, ser um bom camarada, legal, todas essas coisas compõem a vida de um cristão. Esse negócio, sabe, de jogar lixo na rua, coisa mais absurda. Para o cidadão e para o cristão, pior ainda. Se tem uma coisa que eu fico pensando assim, o que passa na cabeça de um jumento desse? Está dentro do carro dele, e aí você percebe que o cara joga um copo, uma latinha para fora. Ele pensa assim, estou me livrando disso aqui, mas que se dane, que custa aquele fenômeno segurar aquele lixo para levar para um lugar que tenha uma lixeira. Aí você pensa assim, mas isso é muito pequeno. Aparentemente é muito pequeno. Mas Deus não quer que a gente negligencie aquilo que aparentemente é pequeno. Aparentemente é pequeno. Outra lição nesse mesmo versículo. Subir de nível na vida espiritual requer que a gente se desapegue até daquilo que pode ser importante para o nosso coração. Subir na vida espiritual quer dizer fazer aquele up, subir na categoria, deixar de ser infante, menino, criança na vida espiritual, requer de mim e de você que eu e você nos desapeguemos daquilo que talvez seja muito importante, que muitas vezes é idolatria para a minha vida. Como muitas vezes, chegar mais cedo, ser mais responsável com os compromissos de horários. Fazer aqui. Paulo fala bem assim, quando eu cresci eu tive que deixar as coisas próprias de menino, de garoto. Aí a gente vê um pai de família, uma mãe de família com coisas de adolescente, com a postura de criança ainda, com manha, com manha. Pai de família, mãe de família com manha. Só falta a mamadeira. Aí é interessante, você começa a enxergar aqui que Davi, embora muito apaixonado pelo cuidado das ovelhas, ele entendeu que aquilo poderia ficar sob a responsabilidade de outro. Mas ele, obviamente, entendeu que deveria se desapegar daquele trabalho. Agora, veja só, cuidar de ovelha não é um serviço muito fácil, não. Certamente não era. Mas era um serviço muito mais seguro do que você ir para o fronte de batalha. E o que Deus já estava preparando na vida de Davi era entrar na batalha, ser o herói. Davi não sabia disso ainda. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. Então eu convoco você e a mim para que a gente deixe as coisas próprias de menino, porque Deus quer fazer um up na nossa vida espiritual. Para de manha, de ser genioso, geniosa. Será que não quer mudar de comportamento? Às vezes nós temos paixões, que a gente não quer largar nunca. Tipo, romance impróprio. Ou fora de época, ou inadequado, com a pessoa errada. Tem gente que fala assim, eu prefiro esse love, esse amor. Prefiro isso. O problema é que nunca vai crescer espiritualmente na desobediência. Me mostra quem cresce na desobediência. Seja desobediência aos pais, seja uma desobediência direta a Deus. Popularidade também é outra paixão. Tem muita gente que não quer se comportar como um cristão porque é muito popular onde ele está. As rodinhas que ele muitas vezes coloca ao redor dele é para falar de imoralidade. Ninguém vai procurar essa pessoa para uma ajuda. Se o amigo estiver pensando em suicídio, não vai procurar ele, que embora tenha notícia para dar para a pessoa.
O conforto e a maturidade que a pessoa precisa ter para poder assumir, puxa vida, eu não preciso me matar. Deus me ama. Basta eu botar minha confiança em Jesus para eu ir para o céu, ter uma nova vida. Ganhar novos valores. Então tudo isso tem a ver mesmo com a gente, largar essas paixões, seja popularidade, seja qualquer outra coisa, seja dinheiro. Dinheiro é algo interessante. Dinheiro sempre quis tomar o lugar de Deus, sabia? A gente se sente seguro com dinheiro. A gente se sente com poder por causa do dinheiro. A gente, de alguma maneira, olha para o futuro melhor com dinheiro. Mas todos nós sabemos que o dinheiro é só um falso Deus. Mas quando se trata de dinheiro, então, é minha paixão. Ninguém, absolutamente ninguém, cresce na vida espiritual sem colocar o dinheiro no seu devido lugar. E o lugar do dinheiro não é como senhor da nossa vida. É como servo da nossa vida. E não como dono da gente. Ok. Ainda falando do versículo 20. Dá para reparar que não dá para até o versículo 54, né? Mas eu vou ler até o versículo 54. Não vou fazer essas interrupções. Ainda no versículo 20, quando diz aqui, como Jessé lhe ordenara. Jessé não sabia do que ia acontecer com Davi. Nem Davi sabia. Mas a obediência de Davi faz com que a gente veja uma outra lição. Que a nossa obediência a líderes ou pessoas responsáveis a nossa obediência pode nos causar, pode nos fazer ser usado por Deus de uma maneira que nem quem manda na gente, nem quem tem autoridade sobre a gente, consegue enxergar. Davi ia ser o grande rei Davi. Mas você vê uma atitude dele, um coração de, olha só, carregou-se, como o pai tinha falado, que é para fazer lá uma matula, um negócio, né, uma comida toda, e partiu, como Jessé lhe ordenara, o seu pai. Quantos de nós achamos que já sabemos como as coisas devem ser feitas? A gente vai ficando com mais de idade e a gente vai percebendo claramente, né, de que a gente não sabe de todas as coisas. Uma criança, né, acha que sabe de tudo. Uma criança quer nos ensinar as coisas. Criança é assim. Criança acha que sabe tudo. E o adolescente tem certeza que sabe de tudo. O adolescente, ele tem absoluta certeza que o pai é um tolo. Sabe de nada, inocente. Geralmente os adolescentes são assim. Mas aí vai mudando, né? Vai crescendo. Aqueles que crescem, aqueles que conseguem de alguma maneira receber graça do Senhor e faz aquele up espiritual. Aí o que acontece? Ele começa a perceber que deveria ter aproveitado melhor os conselhos dos pais. Porque aí, obviamente, teria mais aproveitamento. Então, a obediência de Davi ao seu líder, ao seu pai, à polícia, pôde colocar Davi onde Deus queria que Davi chegasse, no fronte de batalha e na hora correta. É interessante que esse versículo ainda fala assim, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. É certo que Davi, o interesse de Davi era chegar antes, porque encontrava os seus irmãos antes de sair para a batalha. Mas a hora é de Deus. Embora ele tivesse saído cedo, de madrugada, certamente foi eufórico, correndo. Mas quando chegou lá, os irmãos já tinham saído. Por que tinha saído? Porque Deus tinha programado isso. Deus, obviamente, tinha programado para que Davi não chegasse antes da hora, porque se chegasse antes dessa hora de Deus, ele ia entregar as coisas para os seus irmãos iam chotar ele para casa. Ele não ia ver a batalha.
Deus é dono do tempo e controla tudo para os propósitos dele. É a outra lição. Às vezes, a gente fica chorando por alguma coisa que não veio na hora que a gente queria. Seja emprego, profissão, namoro, projeto, salário. Aquelas coisas que a gente pensa assim, puxa vida, eu queria agora, Deus. Mas Deus é aquele que controla o tempo para os propósitos dele. Se a gente está encaixado nos propósitos dele, a gente não vai ficar frustrado. Mas se os propósitos forem nossos, a gente vai ficar frustrado. Porque vai chegar aquela hora que a gente percebe assim, puxa vida, isso não realiza a minha vida, não realiza o meu coração. E não realiza mesmo. Nós só somos realizados, só temos um coração tocado pelo poder do Senhor e a gente sente satisfação quando a gente está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Lembro quando eu estudava no Palavra da Vida, fazendo o meu primeiro ano. Meio grosso, né? Porque a gente está no primeiro ano no Palavra da Vida, um nível de ensino muito alto, e eu tentando aprender tudo. Eu não tinha tanto tempo de crente, não, de cristão, não. Estudando lá. Aí fui chamado pelo pastor Júnior, meu pastor, para voltar, sair lá do Palavra da Vida de São Paulo, que eu estava internado, para poder ajudar em Samambaia, numa congregação, num ponto de pregação na época. E muitas pessoas até ficaram surpresas. Não, mas você não volta, você não vai estudar nunca mais, vai ser difícil voltar. E eu pensava assim mesmo. Senti que de fato o Júnior tinha falado assim. Ele não tinha imposto para mim. Não tinha colocado assim, falou, Bisa, você deve. Falou, Bisa, seria bom se você viesse. Se você quiser ficar aí, você pode ficar. Mas sabe o que eu pensei? Quando eu estava lá já, voltando, no ano seguinte, eu pensei assim, que tolice é minha. Se eu ficar aqui, eu vou ficar de fato a contragosto daquele que é o responsável espiritual, meu responsável, que ora por mim certamente. E aí eu liguei para o Júnior, falei, Júnior, eu gostaria de ficar, mas gostaria de fazer aquilo que você está falando aí. Não sei quais as consequências nenhum nem do outro. Diga você, se você entende que eu devo voltar para Brasília, eu volto. Se você falar assim, fica aí, eu fico. Aí ele falou assim, então volta. Aí quase que eu falo para ele, bicho, não vai nem orar. Ele já tinha certeza disso. E na hora assentou no meu coração, vou voltar mesmo. E realmente, olha, foi uma época de dificuldade séria. Uma série de coisas que a gente passou. Mas graças a Deus foi a época que eu casei, ajuntei alguns dados, algumas informações da minha vida, mas eu aprendi o suficiente num trabalho para quando voltasse para a Palavra da Vida, que aí eu voltei 5 anos depois, mais ou menos, casado já, nunca eu teria tanto aproveitamento. Nunca, se eu não tivesse passado por esses 3, 4 anos na congregação de Samambaia. Eu vejo isso até hoje. Os professores percebiam a diferença de quem, de alguma maneira, estava num campo de batalha, né? numa situação difícil, e agora está estudando, voltando a estudar. Isso foi impactante para a minha vida. Vi que Deus era o agente, o dono do tempo. Ele encaixou as coisas tão milagrosamente. Deus é o dono do tempo. Deus sabe exatamente quais são os propósitos que Ele, obviamente, já calculou para a gente. E o nosso papel é não fugir disso. Não fugir disso. Ok? Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Veja só, está no campo de batalha, os israelitas e os filisteus, aí foram fazendo aquelas fileiras, né, para chegar na hora do grande grito de batalha e ir para a pancada. Ou para flechada, seja o que for, lança e tudo mais, pedrada e tudo mais. Aí eu fico pensando, por que era tão em ordem, né?
Por que estava colocando em ordem? Porque até no campo de batalha, numa guerra, existe alguma coisa de ética, sabia? Os dois exércitos muito parecidos. Por isso que o filisteu falou, apresentou Golias e falou, vamos parar com esse negócio de se bater, porque o que vai acontecer no final das contas é que não vai restar ninguém do lado de cá e ninguém do lado daí. Então vamos fazer o seguinte, o compromisso é, eu vou mandar um soldado, um guerreiro, e vocês mandam outro. Quem ganhar, o outro fica escravo de quem ganhou. Todo o povo, por isso que Golias apareceu. E aí todo mundo dos israelitas, do povo de Deus, chorava de medo. Por quê? Porque ninguém olhava para Golias como uma possibilidade de vencê-lo. Mas aqui, que lição a gente pode tirar de um versículo desse aqui, deles se colocarem em ordem? Sabe o que é? É que numa guerra, obviamente, numa batalha, até em briga, há limites que a gente precisa respeitar. Sabe o que mais afeta os casais hoje em dia? Aquelas palavras na briga que realmente ofendem. Aquelas palavras inaceitáveis. Dentro de casa é a mesma coisa. Dentro de casa. Tem palavras que é proibido a gente falar, porque machuca demais. E tem que ser combinado isso mesmo. Tem coisas que a gente não pode falar, porque senão é maldade. Imagina a gente brigando lá em casa, os meninos, né? E aí eu falo para o Hebe, falo para o Kleber. A gente está brigando, sabe por quê? Porque vocês foram achados no lixo. Vocês não fazem parte da família. Você sabe que eles foram achados no lixo? Vocês sabiam já? Não. Bom, eu não sei, né? Eu não lembro. Mas vejam só. Na hora da raiva, a gente quer fazer o pior para o outro. Mas tem coisa que machuca o nosso coração, da gente ouvir. Não tem? Claro que tem. Você tem uma família que brinca, que zoa um do outro, é a família Lima, lá em casa. Mas a gente sabe também que tem coisas que são, por mais que avacalhe, mas tem coisas que a gente tira da lista. Isso não dá. Numa briga, então, entre marido e mulher, mesmo que tenha aquele clima desagradável, não vale, então, agredir para machucar. Não vale dar tapa, por exemplo. Não vale pontapé. Por que eu estou falando isso? Porque a briga, as disputas dentro de um lar são comuns. O cristão, o problema não é a briga, o problema é não saber resolver os problemas. Isso de fato é problema. Então, quando alguém quer maltratar, é porque você percebe que a pessoa está jogando sujo. É aquela pessoa mesmo que quer arruinar. Que se pudesse assassinar, pegar a faca e cortar o peito da pessoa, faria. Então, mesmo disputando alguma coisa, razão, que geralmente acontece na família, quando você encontra uma pessoa assim, que de fato não se importa com a estabilidade da família, você percebe, caramba, isso aí é grave, isso é grave. Isso não é para falar. Isso não é para fazer. Porque isso não diz respeito a absolutamente um comportamento aceitável. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. Por que ele correu para a batalha? Porque quem confia no Senhor não tem medo do que está pela frente. Sabe quem tem medo do futuro? É quem não confia no Senhor. Fé, coragem e esperança. Davi tinha fé, tinha coragem, porque sabia que ia esperar o melhor. Está aqui. Correu a batalha e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Vamos fazer a leitura agora.
Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, aquele do duelo. Quem? Golias, né? Cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Engraçado, o nome Golias significa esplendor. Imagina, o pessoal já chamando assim para batalha, né? Apresenta um aí. Aí a equipe dos filisteus do exército está chamando Golias, né? Está chamando, esplendor, esplendor. Quem que não fica com medo? Cara, deve vir aí, e veio mesmo. Davi, vendo Golias, todo mundo já tinha visto Golias, era um camarada de quase 3 metros de altura. Imagina isso. Um guerreiro, ok, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu Golias falando mal de Israel. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Que coisa impressionante. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso, quer dizer, não judeu, filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o feri. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar Davi com aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que você veio para cá? Seu pivete. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Que cara petulante esse irmão de Davi. Desprezou Davi agora. Não são as ovelhas, são aquelas poucas ovelhas. No deserto, bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a guerra, a peleja. Você veio para cá só para ver o sangue. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Essa pergunta tem a ver, sabe com o quê? Os irmãos de Davi implicavam com Davi. O que eu fiz agora? Havia uma disputa dentro de casa, sem dúvida nenhuma. O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele, Davi, meio que deixou de lado seu irmão, para outro lado e falou as mesmas coisas. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, rei, que mandou chamá-lo. Saul estava mais ou menos perto. Davi disse para Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará, guerreará contra o filisteu. Saul já conhecia Davi. Era aquele cristão, era aquele homem, aquele jovem, na verdade, que era nobre, porque conhecia Deus. Tocava harpa, tinha tocado harpa para ele, e Saul já sabia que os demônios da vida dele afugentavam quando Davi estava por perto. Porém, Saul disse para Davi, contra o filisteu não poderás ir, para pelejar contra ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Golias é muito maior do que você e muito mais experiente. Respondeu Davi para Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi colocando Deus na jogada. O problema não era a guerra, não era o camarada ser mais forte que todo mundo, mas era a afronta de Golias contra Deus. E aqui é impressionante, né? Davi contando uma cena que a gente nem ouviu falar. Quando ele guerreou, lutou, Deus treinando Davi contra um leão, contra um urso, um dos animais mais selvagens que tem. Aquelas dificuldades que a gente luta na vida, que às vezes ninguém sabe,
E Deus está apenas treinando e nos capacitando. Outra coisa, tem a hora certa da gente contar a nossa história. As pessoas precisam ouvir a nossa história, a história das vitórias que Deus nos deu. E aqui Davi está contando para o rei. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi com a sua armadura. Saul também era guerreiro. E lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, todo aquele aparelho, toda aquela armadura, né? Quando Davi usou aquilo, botou aquele negócio todo para se proteger, ele percebeu, né, que era difícil até caminhar. Caramba, eu vou ser vítima fácil. Não tenho habilidade, não posso correr para lado nenhum, né? Nunca usei isso. É impressionante, né? Deus nos deu capacidades que Ele deu a gente. Dons que Ele deu para cada um de nós. Eu não posso querer ser outra pessoa. Porque Deus já fez a outra pessoa. As habilidades daquela pessoa servem para o que Deus quer fazer através da vida dela. Mas Deus quer nos usar naquilo que Ele já tem nos conseguido para fazer grandes coisas. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão. Lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Caramba, o negócio vai pegar agora. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e seu escudeiro ia diante dele. O filisteu, o Golias, era tão forte, tão grande, que não precisava de ninguém para ajudar, mas ainda tinha um escudeiro. Um camarada que levava o seu escudo para ele, né? Tipo, na hora de chegar a batalha, você ficar menos cansado, né? Eu te dou o teu escudo, né? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Olha só, aqui fala Samuel dizendo que Davi era ruivo e de boa aparência. Ruivo, talvez um pouco assim, brilhante, aquele, sabe, meio avermelhado, de boa aparência assim, igual a Clésio. Não, melhor do que o Aclésio, eu acho. De boa aparência. Era bonito. Isso quer dizer o quê? Era bem cuidado. Era um camarada que, obviamente, não era aquele que descuidava e desprezava da sua vida. Era aquele que se cuidava. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cachorro para vires a mim com paus? Porque ele estava com cajado. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Mas Davi estava despreocupado com isso, né? Porque contra o filho de Deus não existe encantamento. O filho de Deus não recebe macumba de ninguém. Não pega nele praga. Porque pertencemos a Jesus Cristo. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi era hábil com a sua funda, com as pedras, mas ele sabia que não era aquilo que ia vencer Golias. Mas Deus que ia usar o que ele tinha nas mãos. Isso é impressionante. Muitas vezes a gente acha que a gente é o capacitado. Muitas vezes porque a gente tem uma habilidade, uma capacidade melhor, mais especial. A gente acha que é o bambambam. E deixa Deus de lado. Deus que nos deu aquilo. Deus quer usar o que Ele tem nos dado para Ele, para o propósito dEle. Davi sabia disso. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos.
Gente, isso aqui é impressionante quando ele fala: do Senhor é a guerra. Deus domina o planeta, sabia? Deus sabe o que está acontecendo na Síria hoje. Nada passa despercebido por Deus. Deus também sabe o que passa no meu coração e no seu coração. Nos conflitos que você tem, nas dificuldades contra uma série de coisas que você certamente tem, que eu tenho. Deus sabe. Deus é o Senhor de tudo. Mas Ele quer dar vitória para a gente sempre. Ele não permite nada disso para a gente ser avacalhado. Ele não permite. Ele quer que a gente cresça. Às vezes a luta, a nossa guerra é contra uma enfermidade que nunca passa. Às vezes a luta e a guerra contra aquilo que a gente está passando mesmo, às vezes é um problema familiar. Mas Deus quer nos dar a vitória. Mas Ele não quer dar a vitória para a gente na desobediência, porque senão a gente vai achar que a desobediência faz parte do processo de crescimento. Não. Deus quer só que a gente confie, fé, coragem e esperança. Ok? Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Na hora que o filisteu, Golias, veio andando, Davi percebeu e Davi não titubeou. Davi foi correndo ao encontro, ou de encontro, né? Não é ao encontro. Ao encontro é, né? De encontro. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, resumidamente, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa e ele caiu com o rosto em terra. Como disse aquele atleta, esqueci o nome dele, né? Falando dessa cena, quando ele fez o gol mais bonito do ano retrasado, né? E ele, na hora de receber, ele estava dizendo que estava se sentindo como Davi, né? E ele falou a respeito disso. Ele falou bem assim: na cabeça de Davi, ele não viu Golias como uma grande dificuldade, mas ele pensou assim, o rapaz dando um testemunho, né? Golias é tão grande, quem é que pode errar? É exatamente isso. Imagina o tamanho da cabeça do camarada, de Golias. Cabeçudo mesmo. Cabeçudo. E aqui diz, né, que Davi, com a funda, atirou essa pedra e ela feriu. Aqui está falando encravou-se, mas literalmente significa afundou. É uma pancada que afundou o suficiente para ele cair. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Milagre. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Termina aqui. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Sarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel, de perseguir os filhos de Israel, de perseguir os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs-las Davi na sua tenda. Davi agora ia ser celebrado como o grande herói do povo de Israel. Agora olha toda a cena para você ver que coisa espetacular que Deus estava fazendo. Na vida de um jovem, adolescente, que Deus estava querendo transformar em adulto. Queria rapidamente que a gente guardasse essas últimas lições, que praticamente é uma síntese do que a gente tem visto. Quem tem fé tem motivação para se levantar cedo. Quem sabe o que Deus quer, quem sabe de Jesus, tem coragem de fazer aquelas coisas
que poucos têm coragem. Se sente motivado. Não é aquele que demonstra que não está interessado. Mas se você, obviamente, sabe o que Deus quer, você tem muito mais facilidade de levantar cedo. Quantas vezes já perguntaram para a Kátia, certamente, por que você vai na igreja lá no Gama? Não é verdade? A pessoa está falando assim, eu estou no lugar de maior conveniência para mim. É diferente de quem entende. Puxa, esse local ou isso é tão valioso que eu não quero perder. Quem tem fé tem motivação para se levantar cedo. Se levantar cedo aqui é geral, gente. É tirar um tempo que seria para você dormir até mais tarde, para você fazer aquilo que você percebe que é mais importante que dormir. Às vezes é o dormir mais tarde. Às vezes é o não tirar o horário de almoço. Às vezes é o se ocupar na hora que você poderia estar na diversão. Mas às vezes a gente, opa, peraí, a minha vida me pertence, eu tenho coisa melhor do que Deus tem para a minha vida. Mas quem tem fé verdadeira, tem motivação para se levantar cedo. Hoje, conversando com uma pessoa ali, já imaginava, né? Ah, fulano não veio hoje? Não, parece que viajou e chegou cansado para vir na igreja. Não tem fé. Eu duvido, é o dó, que tem o mesmo aproveitamento que eu tenho quando estou na igreja. Uma vez por semana praticamente que a gente tem. Não é? É muito pouco, inclusive. A pessoa não vem à igreja por quê? Porque chegou cansado. Estava no Goiás talvez e veio, ou não sei aonde. Veio longe, veio de longe. Veio o quê? A pé? Está morto? 2 horas na semana. Gente, isso é incrível. Eu não consigo entender isso. Sinceramente, eu não consigo entender isso. Outra lição, quando realmente descobrimos nossa missão, assumimos a coragem necessária para cumpri-la. Coragem é sair da nossa região de conforto. É claro, acordar, levantar mais cedo, é se levantar. Não preciso de ninguém estar me perturbando para eu fazer. Mas aqui, vou fazer. Quando a gente descobre qual é a nossa missão, a gente assume coragem, sabe por quê? Porque a gente percebe que a gente tem realização nisso. Veja a sua vida, vamos ver a nossa vida agora. Você sabe para que você existe? Às vezes a pessoa se sente motivada para aquilo que não tem nada a ver. Mas para aquilo que é sério, para a vida. Aquilo que é espiritual, aquilo que vai te fazer caminhar em pé e não se arrastar mais na vida espiritual. Quando realmente descobrimos que nós não existimos para nós mesmos, e as pessoas que existem para si mesmas são infelizes. Pode ter um momento de alegria e tudo mais, mas são infelizes. Aí a gente vai assumir a coragem necessária para cumprir. Seja na escola, no trabalho, em casa, na igreja, tudo. E o que mais me impactou aqui, o maior rei de Israel foi o melhor pastor de ovelhas. Eu acho que a gente tem que carregar essa lição para a nossa vida. Antes de ser o maior rei de Israel, Davi foi o melhor possível pastor de ovelhas. Eu acho que a gente precisa ser bons mordomos com tudo que Deus tem nos concedido. Você faz o que para o Senhor? Eu trabalho numa empresa de informática para Deus. Excelente. Então seja o melhor trabalhador
da empresa de informática. Seja aplicado, não seja negligente. O que você faz para o Senhor? Eu estudo numa escola bagunçada. Você é um agente do Senhor nessa escola. Faça o melhor para Deus ali. Porque só assim você vai ser realizado. Deus quer te colocar certamente numa responsabilidade maior. Mas se a gente negligencia as nossas responsabilidades, que aparentemente são menores, não é a mim que Deus vai colocar numa responsabilidade maior. Para o bem dos propósitos dele, mas também para o nosso próprio bem. Vamos pensar nisso seriamente. Às vezes a gente quer mais de Deus, mas o que a gente tem, a gente entrega o menos para Deus. A gente quer entregar para Deus aquilo que já está desgastado, usado, avacalhado, quebrado. Mas Deus quer mais da nossa vida. Ele quer que a gente tenha um up na vida espiritual. Que a gente saia da nossa região de conforto para fazer aquilo que só Ele pode fazer. Vamos orar?